Olá pessoal, aqui quem fala é o Edu. Hoje eu gostaria de compartilhar a constatação de algo que acontece e que eu mesmo já vi 3 casos. Isto serve até como uma espécie de alerta aos pais que zelam pelo futuro e a sanidade mental de seus filhos. Podemos considerar este vídeo como um acréscimo sobre alguns pontos que surgiram no primeiro. De toda forma, deixo o link aqui na descrição para aqueles que ainda não assistiram. Não sei se vou conseguir colocar as coisas na devida ordem que o tema exige, por causa da grande quantidade de elementos que vão surgindo conforme o assunto vai se desenvolvendo, mas vou tentar. Eu parto da seguinte constatação: adolescentes que estudam aqui no Japão e precisando regressar para o seu país de origem por decisão de seus pais, dão continuidade aos seus estudos no Brasil, e entrando nas escolas, passam a sofrer uma espécie de lavagem cerebral, sendo contaminados pela cultura do feio, pela pedagogia do oprimido, pelos professores aproveitadores que fazem proselitismo de esquerda e pelos colegas já idiotizados. Enfim, por todo um sistema educacional e cultural falido. Os efeitos dessa lavagem é escalar, e as mutações podem variar desde uma simples afetação de superioridade pelo simples fato de estar estudando no Brasil, país este que inclusive fica nos últimos lugares nos testes internacionais de educação, ou até se tornar uma militante feminista participando da Marcha das Vadias, levantando e ostentando uma bandeira da Dilma. No primeiro caso, a pessoa se torna mais burra do que antes. No segundo, a deformação mental e física. Já vi situações onde o aluno saía da escola brasileira aqui do Japão para o Brasil com a mentalidade toda preparada para receber de vez o socialismo como uma ideia política e econômica louvável, pelo fato de seu professor de história, que aqui lecionava, ter sido formado no Brasil por professores de viés de esquerda. O material didático de História e Sociologia do ensino médio que eu pude verificar estavam todos viciados nos assuntos explicativos que versavam sobre o socialismo e capitalismo, insinuando este último como uma atividade egoísta e imoral, ao passo que o primeiro se fundamentava num espírito virtuoso e altruísta, além de demonizarem a totalidade do período do governo militar sem ao menos explicar as razões iniciais desta intervenção, que era conter o intento assassino dos militantes e grupos terroristas da esquerda, de impor a ferro e fogo a ditadura do proletariado no Brasil nos moldes cubanos. A intervenção foi um ato legítimo e absolutamente necessário, dada a situação de terror e risco que a nação brasileira estava sofrendo. E não se esqueçam, muitos dos jovens universitários que militavam pela esquerda na década de 60 se tornaram os professores da geração posterior, traçando a mesma linha ideológica. O aluno, regressando para o Brasil e dando continuidade aos seus estudos, passando seja pelo ensino médio e superior, o que era para ser uma caminhada tranquila e esperançosa rumo ao progresso do intelecto e do conhecimento, se torna nada mais do que a marcha atropeladora do retrocesso, ultrapassando assim os limites da demência, obtendo deste modo resultados desastrosos em amplos sentidos, em alguns casos, resultados nefastos. Há muito tempo, a educação deixou de exercer sua real função iluminadora, que era formar o indivíduo naquilo de melhor que ele poderia ser na plenitude de sua existência, para a partir do século XVI exercer uma função puramente mecânica, burocrática e técnica, e servindo para o Estado tirânico como um mecanismo de adestramento e de manipulação das massas. Isso sem mencionar as técnicas sofisticadas de manipulação psicológica, que os pedagogos defensores, ou não, do governo mundial utilizam em seus programas de deseducação. Para o professor Olavo de Carvalho, a fase de doutrinação já foi superada, pois o que há agora é a inoculação direta e sistêmica de ideias fragmentadas no subconsciente do indivíduo, sem que estas passem pelo filtro da confrontação dialética. Isso estará muito bem explicado no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Tudo isso pode até parecer algo digno de uma obra de ficção do George Orwell, mas não é. No entanto, os pais pouco podem saber o que realmente se passa numa sala de aula. Às vezes, também, os pais podem ser vítimas de suas próprias deficiências cognitivas e de sua própria incultura e inaptidão intelectual, sendo impossibilitados de darem instruções de base para seus filhos, tornando-se cúmplices, inconscientes e passivos do terrível processo de alienação e degradação mental aos quais seus filhos foram submetidos. Quando se dão conta do desastre, já é tarde demais, o estrago já foi feito e reverter os danos não é algo que se conclui da noite para o dia, é quase um exorcismo a ser realizado. Em outros casos, não se trata de mera ignorância e falta de inteligência da parte dos pais, mas sim de uma tremenda imbecilidade. Se tratando disso, é comum que às vezes a estupidez seja transmitida para os filhos.
Nem sempre a idiotice é mérito exclusivo do idiota juvenil, mas sim a herança horripilante e dramática herdada de seus próprios pais. Um pai que acredita e defende a ideia falsa de que Che Guevara foi um virtuoso revolucionário que lutava por uma causa justa, certamente também irá incutir na cabeça de seus filhos a mesma ideia absurda. Isso é a perpetuação circular da idiotice. Bom, é claro que se tratando de trajetos acidentais, esses comportam em suas possibilidades situações diversas, onde, por exemplo, o pai é o consciencioso e o filho é o ignorante que tenta convencê-lo a aderir suas convicções e vice-versa. Nenhum homem nasce esquerdista, mas a existência de homens ignorantes, tolos, mesquinhos e burros é um acidente de percurso tão possível quanto bater o dedão do pé na quina de uma cadeira. Nenhum pai ou mãe iria permitir o ingresso de seu filho em uma escola para que ele seja estupidificado. Quando um pai ou mãe perde um filho em um acidente de carro, isto é trágico. Quando um pai ou mãe vê seu filho se afundando e perdendo sua vida no vício das drogas, isto é dramático. Igualmente dramático é ver a mentalidade de seu filho ser derretida e mutilada por drogas ideológicas em ambientes e comunidades onde supostamente deveriam propiciar o desenvolvimento do intelecto. Em vez disso, desconstroem os valores morais, esvaziam, formatam, introjetam em suas mentes uma visão de mundo que não tem nenhuma correspondência com o reto funcionamento da realidade, e que muito menos estão coadunados com a verdade. Nessas condições, o bom senso comum e o senso perceptivo mais elementar se tornam inoperantes e é trocado pelo senso comum de um grupo de pessoas idiotas que já foram submetidas ao processo idiotizante e continuam sendo. Os antigos idiotas recebem amistosamente um novo idiotizado, lhe proporcionando assim uma incrível sensação de fraternidade grupal. É a autofagia da estupidez e da loucura. Por causa da história e do caos político e social que o Brasil passa há longos anos, surge então uma multiplicidade de amplos e acalorados debates no meio estudantil, decorrentes em sua maioria das incitações dos discursos de divisão de classes promovidos pela esquerda. Imerso nesse círculo de debates e questionamentos impulsionados pelo ódio emocional, passa a ter contato com um universo novo de linguagens e de expressões sentimentais que fornecem para o manipulado alguns instrumentos verbais automatizados e uma série de vocábulos que lhe permite, erroneamente, conceituar fatos e expressar sentimentos que já estão previamente subordinados aos próprios termos utilizados. Ao mesmo passo que, com ares de uma autoridade suprema e divina, se sente com pleno domínio dos fatos e que está entendendo tudo, sendo que, na verdade, não está entendendo absolutamente nada ao se comunicar com seus pares no mesmo plano de linguagem marxista, estendendo este para analisar outros dados levantados, e que também já estão previamente viciados pelos mesmos mecanismos verbais inadequados de análise. Isso é um condicionamento histérico auto-hipnótico. E este vai e vem de ideias, o escutar e falar através da linguagem de pau marxista, produz entre os participantes do movimento a aceitação mútua. Discordar da opinião geral é um crime imperdoável. Ao mesmo tempo, isso faz que, quase inevitavelmente, ele acabe entrando na bolha virtual dos algoritmos do Facebook. O indivíduo é bombardeado e arrastado por uma enxurrada de opiniões desencontradas, informações falsas e tendenciosas de outros idiotas desinformados e páginas de viés ideológico socialista, reforçando ainda mais as crenças malucas que ele já sustentava. Vejam bem, saber que está cego e se sentir perdido por causa de sua cegueira faz com que o cego recue e busque um ponto certo de orientação para que ele retorne ao caminho correto e seguro. Mas o que dizer do cego que não quer reconhecer que está cego e é absolutamente perdido por causa de sua cegueira, mas muito pelo contrário, acredita estar enxergando tudo e se sente estar perfeitamente orientado pela sua faculdade visual? Se esse fosse o caso do cego dos evangelhos, acredita então que Jesus teria que ter realizado primeiro um outro milagre de efeito imediato, antes de ter restabelecido a visão do coitado. Teria primeiro restabelecido a sanidade mental do pobre cego, antes de lhe ter devolvido a visão. Entorpecido e anestesiado com os venenos ideológicos, passa a enxergar o mundo através de espelhos quebrados e sujos que refletem não a realidade concreta, mas apenas projeções mentais de um mundo falacioso. E quando suas expectativas não se realizam, passa para o campo da difamação e da mentira compulsiva, tentando deste modo criar uma segunda realidade que, por sua vez, se torna uma armadilha perversa e tentadora para o próprio Criador, pois ele passa a acreditar e tratar como realidade concreta a própria mentira criada. Porém, a esse estado de decadência mental pode preceder uma outra fase
cujo sem esta, possivelmente as chances de indução à alienação seriam quase nulas. Vejam, pessoas sem consistência humana, incultas, intelectualmente e emocionalmente fracas, com personalidade insípida, carentes e que não conseguem resolver problemas simples da vida e que não conseguem enxergar nada muito além das futilidades de seu círculo de experiência imediato, são pessoas altamente suscetíveis a estarem sendo instrumentalizadas, nesse estado de vulnerabilidade, para caírem no engodo do socialismo, petismo, feminismo, ecologismo e tantos outros ismos. É apenas uma questão de tempo. Aliás, pouco tempo. E quando confrontado com sua triste e fragorosa realidade de inépcia mental, acaba confundindo percepção intuitiva com aptidão mecânica racional. Não consegue conceber em imaginação uma guerra ideológica que está sendo travada de portas abertas pelo controle de sua mente. Uma observação, não sei se agora eu dou risada ou choro, mas tem gente que quer perceber, ou pelo menos diz querer saber, correndo atrás de informações e pesquisando, e quando percebem tudo errado. E para piorar, além dos alienados que se tornaram militantes juvenis de esquerda, existe uma outra casta de militantes moderados, os filodoxos, opinadores isentões eivados de ódio, cuja grande parte de suas manifestações de loucura se dão em seu habitat natural, o mundo das redes sociais. Prova do tamanho êxito da hegemonia cultural marxista que se deu no Brasil a partir da década de 60 é o seu efeito infeccioso que surte nas massas neutras. Dizem não serem nem de esquerda e nem de direita, mas na hora de defender suas ideias e de atacar as que lhes são antagônicas, se mostram diametralmente alinhados com as ideias e propostas da esquerda. Não precisamos nos ater a estereótipos, mas se isso não é se jogar na esquerda, eu já não sei mais o que é. Antônio Gramsci em seu túmulo deve estar dando frêmitos de alegria, pois em nenhum outro lugar o seu intento foi tão formidavelmente realizado quanto na terra dos tupiniquins, que respiravam socialismo dia e noite sem se darem conta disso. De fato, a revolução passiva triunfou. E um detalhe importante, tem muitas pessoas, muitos deles jovens, que nem precisaram ter ido para o Brasil para serem estupidificados. Ficaram alienados por tabela aqui mesmo no Japão, pelos efeitos dos reflexos sociais que ocorrem no Brasil. E a solução disso tudo? Bom, a solução disso tudo eu não sei, mas sei de uma coisa que precisa ser feita. A imaginação precisa ser educada, pois deste modo evita-se cair no engodo das ideologias malucas que tanto circulam por aí. Não basta imaginar, a imaginação precisa ser educada, exercitada e enriquecida, pois é com ela que compreendemos os diversos enredos e dramas da vida. Também é preciso perceber corretamente as coisas, e para isso não basta estudar. Antes de tudo, é preciso uma boa dose de humildade e de vergonha na cara.